Só um minutinho, tá? Vamos lá, né? Nossa última aula. A gente vai falar hoje, finalizar, né? Foi muito prazeroso todo esse momento. E a gente está finalizando o curso vendo essa ideia do figurino já toda formadinha, né? Então, hoje é interessante que a gente tenha conseguido fazer o passo a passo de toda a nossa, de todo o nosso projeto, né? E aí tem que lembrar que a gente está aqui também não é só para ver o nosso figurino, e sim as pessoas têm que ver, né? As pessoas têm que sentir todo esse processo, as pessoas têm que entender todo esse projeto. Então, a gente teve no curso, o Traje em Cena, a gente fez todo um passo a passo de reconhecimento, de conteúdo, até conseguir finalizar um projeto, né? E aí, hoje, a gente está dando a finalização, certo? De, de uma nova etapa, né? Uma coisa que eu queria muito falar é que o projeto ele também tem que ser visto pelo não só pelo diretor e pelos atores, mas pelo cenógrafo, pelo iluminador, porque tem todo um encaixe disso para a cena, né, como um todo. Então, não é só como o figurino é visto na plateia, mas como o figurino é visto por todos os pensantes daquele produto, né? Todos os artistas que compõem aquela arte, aquele produto que está sendo executado. Então, a gente vai organizando e vai pensando direitinho coisas, a forma de executar esse projeto. Algumas pessoas me avisaram que hoje não ia poder estar, né? Então, essa aula ela é destinada à apresentação do trabalho. E aí, assim que a gente finalizar essa apresentação do trabalho, a gente vai ter um debate dos trabalhos apresentados, e aí a gente finaliza já a aula para sem tanto arrudeio, né? Eu queria saber se tu fez se a Regina fez o trabalho de casa, que é a veste. Conseguiu fazer, Regina, hoje? Ia fazer. Olha, então Não. vamos ver. Deixa eu tirar daqui para a gente O teu. poder. Deixa eu tirar daqui. Pronto. Para eu poder ver melhor. Tu vai mostrar ou tu não conseguiu fazer e eu entendi errado? Eu não consegui fazer. Ah, tá, tranquilo. Nem eu hoje. Então, assim, Estamos kits. estamos kits. Eu vou colocar aqui o teu slide, tá? E aí a gente vai começar a visualizar para poder. Peraí. Não sei se vai dar para. Ficou bem grande, né? Tô tentando aqui diminuir. Aqui. Pronto. Tá dando para ver a tela toda? Pra ti?
Falta só a parte de baixo do nome, que aparece o nome deles. Pronto. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Pronto. Pronto. Posso começar? Pode. Oi. Só que eu ia dizer que você podia começar e é para a gente poder visualizar a sua ideia. E pensando, Regina, que essa apresentação é um projeto, né? A tua de filmagem de audiovisual. Então, tu está mostrando para as pessoas que estão criando junto, entendeu? Então, aqui não, a avaliadora é como se fosse a direção de arte, a diretora, o diretor, para poder avaliar o projeto, tá? Bem faz de conta real. Aqui na capa eu introduzi, né, aquela dica que tu colocou de colocar uma cor, né, no fundo, que estava branco, antes era branco, né? Aí eu coloquei essa tonalidade de um tom mais suave nas outras. Aí aqui, como eu já falei nas aulas anteriores, tem a questão do temporal, né? Por causa dos galhos que vão para um lado e o ponteiro do relógio vai para o outro, para também dialogar com essa questão da viagem no tempo. E tem as cores que vai ser abordado dentro da vestimenta, dentro da ideia da história, né? Que é o amarelo, o verde, certo? Tem também o marrom, mas ele pode também ser entendido como uma cor que está presente porque por conta de também ser um tom terroso, né? Interligado à tonalidade amarela. Aí, assim, não coloquei de uma forma tão marcante todas as cores que vão ser colocadas, né? Na capa. Pode passar. Aí aqui a identificação do projeto, como já dito nas aulas anteriores também. Figurinista eu, né? Projeto a releitura. Romeu e Julieta. O formato é um filme, o ano de realização é 2020, 2021. E o século do enredo do filme é século XIX, século XXI. No século XIX, mais especificamente 1850, e no século XXI, 2032. As palavras-chave que resumem a história, né? Amor impossível, parentesco e viagem no tempo. Aí, como eu não achava, assim, no projeto que tu apresentou pra gente, não tinha a escrita da história como um todo, né? Eu só coloquei contextualização do filme, até mesmo porque tu tá fazendo o figurino, tu não vai escrever história, né? A história já tá dada, né? Mas aí, se tu quiser contextualizar para a gente poder visualizar, mesmo que não seja a escrita, para a gente poder realmente acompanhar a tua linha do pensamento, fica à vontade, tá? Certo. Aí, para quem não tá sabendo da história, né? Essa releitura de Romeu e Julieta tem como uma abordagem principal a viagem no tempo e esse amor impossível entre jovens que são familiares. O Romeu, ele vive no futuro, em 2030, e ele é um rapaz de família rica que vai fazer uma viagem para a casa de uma tia dele. Nessa casa, que fica no interior, ele vai conhecendo o terreno, conhecendo essa casa antiga, e dentro dos cômodos ele encontra um quarto que tem várias coisas. Ele vai curiar, né? Essas coisas encontram um relógio. Só que para o jovem do século XXI, um relógio daquele tipo era bem diferente, porque diferente dos relógios de hoje, não era de pulso. E tinha uma estética diferente também, fora a corrente, né? Que é um relógio de bolso.
E toda a estética mesmo, que não tem aquele ponteiro do lado, é num canto diferente, é todo diferente. Aí ele ficou curioso para saber como é que funcionava. Começou a mexer nesse relógio para ver se ainda tinha bateria, alguma coisa assim. Foi modificando um pouquinho a história, viu, Lara? E ao apertar num dispositivo que tem na parte superior, ele percebeu que estava acontecendo algumas coisas diferentes. As coisas do quarto começaram a se desintegrar, e ele percebeu que ele estava entrando num buraco de minhoca. E ao entrar nesse buraco de minhoca, onde as coisas começaram a se desintegrar, ele também percebeu que também as cores iriam se modificando, do verde para amarelo, para o marrom, e como se estivesse como se ele tivesse. Eu não tenho uma palavra específica. Como se ele foi entrando nesse buraco de minhoca e, ao aterrissar novamente no chão, ele percebeu que ele estava numa localidade completamente diferente. Ele não estava mais dentro da casa. Ele estava em um. Deixa eu te fazer uma pergunta. No momento em que ele entra no buraco de minhoca e sai no outro local, essa coloração do vídeo, ele muda? Tu imaginou isso ou não? Ele continuava o mesmo tipo de coloração? Porque, pelo que eu entendi, tipo, mudava as coisas do ambiente e tal, mas aí tu pensa em que, na direção de arte, vamos dizer assim, as coisas modificavam por exemplo, ficava mais envelhecida, com mais sépia, ou não, ela continuava bem forte, e os figurinos continuam assim, pensando nesse local da cor. Eu imaginei, por conta das cores principais e o local onde ele vai parar, né? A princípio, que é uma floresta, e das cores do marrom até o verde, que vai até ser abordado daqui a pouco, né? Aí ele se vê nesse local e começa a explorar. E vai tendo contato com algumas pessoas desse local e conhece Julieta. E na sua amizade, né? Eles começam a conversar e ele de imediato não fala que ele veio de outro tempo, até mesmo para não assustá-la, né? Ele foi meio que palpando assim, onde é que eu estou, em que década, sabe? E dessa amizade, dessa intimidade, ele foi se abrindo, dizendo que ele era um viajante. Só que desses relatos também, ele foi declarando também o seu amor. E ela correspondeu. Só que dentro dessa intimidade, desse contar, né, da intimidade de um para o outro, eles perceberam que tinha alguma coisa familiar ali, que era o brasão. Um brasão que estava presente no relógio e estava presente na porta da casa da Julieta, que era o mesmo que estava presente na casa da porta da tia dele. Eles perceberam que eles eram parentes. E ao contar mais ou menos quanto o período onde ele estava, ele percebeu que ela era tataravó dele. E ele começou a refletir, né? Será que esse relacionamento é certo? Será que eu posso ficar aqui? Será que desse relacionamento, se viesse ficar aqui no passado, os meus filhos seriam crianças saudáveis? Ou será que dessa minha permanência aqui no passado, eu interferiria alguma coisa no futuro? Ou aquele meu tio não se casaria com aquela minha tia? Ou os meus amigos, entendeu? Porque assim, apesar do amor dele ser bonito, ele também tem amor pelas pessoas que ele conheceu anteriormente, que faz parte da história dele, né? Ele não queria que isso fosse apagado. Então, isso
começou a gerar um pouco de conflito entre os dois, porque para a época onde a Julieta vivia, esse relacionamento entre parentes era normal, mas só que na atualidade não é tão assim, né? Não acontece, né? Digamos, primos se casarem, mas as pessoas não normalizam tanto. E eles começaram a conversar o que poderia ser feito. Tem que contar o final da história também? Você que Clara? sabe, se tu quiser. Porque assim, a gente vai visualizar todo o contexto. Se tu quiser, dá para continuar. Se não, tu dizer não, finalizar mais ou menos por aqui, a apresentação é sua. Certo. Aí, eles entraram em um acordo que eles sempre iriam ser um casal, só que não de uma forma, digamos, constante, né? Como geralmente acontece. A pessoa se encontra, namora, noiva, casa e permanece junto. O namoro dele, o noivado, assim seria espaçado. Ficou acordado entre eles dele voltar para o futuro e como ele tinha conhecimento daquele aparato do relógio, né? Que poderia fazer essa viagem no tempo. A Julieta, que era também de família rica, eles eram de família de arqueólogos, historiadores, cientistas, relojoeiros. Ela pôde se especializar, estudar coisas que permitissem o Romeu, no futuro, encontrar esse relógio. Seria ela responsável pela essa engenhoca. Ela estudaria, né? E para que o Romeu encontrasse esse relógio no futuro e voltasse para ela no passado. Certo que quando ele voltasse, seria sempre um pouco antes desse momento. Então, para ela seria uma novidade também, né? E ao se dedicar a estudar coisas que para uma mulher naquela época não era normal, ela começou a se empoderar, né? Porque, digamos, no século XIX, as mulheres estudavam até um ensino básico, e se quisessem continuar, eram coisas bem específicas para a mulher. As mulheres eram coisas voltadas para dentro de casa. Bordar, cozinhar, ser bem treinada. Raras as mulheres que iam para a faculdade. Então, o fato dela estudar engenharia, outras coisas assim, né, ia ser uma coisa completamente para a mulher daquela época. É engraçado a forma que a gente visualiza o texto, que a gente começa a imaginar algumas coisas que, para a época da história, 1850, é muito alheio, e 2022 é necessário, ou 2032 é necessário, e você coloca isso como necessário em 1850. Então é interessante, a gente fica querendo visualizar esse filme, né? A gente fica querendo entender um pouco mais a cabeça dessa mulher, porque normalmente a gente encontra o Romeu e Julieta tradicional, eles são amantes que querem estar juntos, mas não tem esse pensamento empoderado, não tem esse pensamento futuro, né? Que a gente traz nessa releitura. Eu estou adorando. Eu fiquei até pensando em mudar a Julieta, assim, em colocar a Julieta como viajante, né? E o Romeu como um morador, um vivente do século XIX. Só que eu fiquei pensando que seria muito cômodo, porque para os homens, naquela época, tudo era muito fácil, né? Poderia... Não sei se tu já chegou a assistir aquele seriado British, não sei se dizer o nome, mas tá agora na Netflix, que até para a mulher estar na companhia de um homem
né, ela seria meio que desgraçada se alguém visse ela, né, só com esse homem. Então, tudo para um homem naquela época era muito fácil. Ele tinha liberdade de sair, tinha liberdade de ter a continuidade dos estudos, ter liberdade para viajar, coisa que para uma mulher não era, né, fácil. E Então, a gente eu vê achei isso, que e a gente vê isso no contexto das vestes, né? A sim, gente consegue encontrar essa falta de empoderamento, essa submissão feminina na forma de vestir, né? Que eram os figurinos eram alegóricos para elas não ter movimentação. É bem legal pensar assim e trazer essa essa luta e essa causa tão importante para dentro de um Romeu e Julieta que já foi escrito há muito tempo atrás, né? Mas vai, eu tô só te atrapalhando. aí pronto, né, ficou combinado entre eles. Ela se empoderar, ele voltar para o futuro, para que as pessoas que ele também amava, como os amigos, irmãos, né, os pais dele, pudessem se. Tu desligou teu áudio. Oi, sem querer. Então, o Romeu voltou para o futuro para que as pessoas que do convívio dele, amigos, outros parentes, pudessem existir. E Julieta se empoderou. Pronto, pode passar. Aí das referências subjetivas, tem o brasão, né, que está no relógio, está até na capa da apresentação, bem sutil, bem, né? Essas engrenagens do relógio, esse círculo que tem um triângulo invertido, que é o símbolo da Terra, que também está interligado à história, né? E das referências objetivas, pode passar. Pode passar. Lara? Eu tô passando. Aqui tá nas objetivas, ó. Dá para tu ver? Pronto. É porque eu acho que para mim aqui ficou meu lento. Travou. Tá. Aí dá. Eu escolhi alguns modelos, né, de vestido, certo? Assim que é difícil, né, na internet encontrar precisamente modelos de uma década X. Eu tive dificuldade, por exemplo, em encontrar exemplos de roupa masculina, né? Sim. Aí, assim, apesar de eu ter colocado esses exemplos aqui, visivelmente eles são do século XIX, mas em épocas diferentes, né? Digamos. Eu vi que no começo do século XIX a saia era mais rodada, né? Depois ela foi afunilando mais, aí tinha também aquela cauda que, tipo, era quase um banquinho, né? A gente tem que entender também que são 100 anos, né? 100 a 200 anos para poder ter uma modificação de uma vestimenta. Então, existe uma identidade base, que é esses vestidos volumosos, esses banquinhos no bumbum, né? Que é essa parte mais alta, mas não necessariamente todos os vestidos são iguais, né? Tipo, a gente vê que tem muito ombro a ombro, que tem muito volume no ombro, e aí dependendo da ocasião, quanto maior a ocasião era mais chique, né? Quanto mais bordado. E aí a gente consegue Babado. ver bordados coloridos e bordados mais simples. Aí, continuando aqui nas referências objetivas da Julieta, né? Pode baixar. Eu pesquisei aqui, pelo menos o mais assim, mais pontual foi esse último, né? Que é branco, com as rendas na barra, É lindo esse. Não né? conhecia essa Que eu acho referência. que, digamos, se fosse um filme de baixo custo, seria até fácil de encontrar tecidos assim,
porque, digamos, nessas lojas de tecido, você encontra, né, tecidos lisos com a barra bordada, né? É legal também pensar que, por exemplo, esses bordados, eles podem ser de tintura. Eles Sim, podem ser pintados, né? E aí, em vez de bordados, que para o filme é interessante que tenha o volume do bordado, mas para teatro, por exemplo, o bordado não é tão não faz um efeito tão diferente quanto de desenho pintado, né? Esse primeiro aqui, ó, a gente consegue ter sido muito parecido com ele, com um caimento muito parecido. E esse aqui, por último, é muito interessante a feição, porque você tem uma forma de pintura ou uma forma de costura, né? A gente pode cortar as tiras e fazer uma junção. É legal pensar também em cada um como que eu faria, né? Como que eu transformaria isso num tecido que a gente tem hoje em dia. Mas as referências estão muito lindas, muito bonitas. Pode ir passando? pode. Aí aqui, como eu estava com um pouco de dificuldade, né? Se bem que a data aqui não dá para visualizar tão bem, eu fui ver como era essa vestimenta da mulher, né? Que é o que mais tem, comparada dos homens, né? Aqui a gente pode ver que tinha o babado, era rodado, né? Uhum. Era cheio de frufru. Sim, aqui, né? Sim, aqui na lateral também tem Sim, o aqui. azul e o rosa. A parte de trás que você comentou, né? Aqui, nessa daqui, nessa. Bem legal. Sim. Aí aqui do Romeu, como ele vai ter duas vestimentas, se bem que no desenho eu fiz só uma, porque a maior parte da história se passa no passado, né? Tem uma das tonalidades que vai ser explorada, que é o verde, né? Aí eu já coloco aqui uma referência do passado, que é a cartola, que é essa Sim. cartola mais alta, né? É de Uhum. 1850. Tá. Pode baixar. Legal. E aqui, Muito legal. eu pensei em, se eu fosse fazer a vestimenta, né, fazer ela mais parecida com esse da, da direita, é o homem do meio, Sim, esse aqui. né? Sim. É muito legal. Eu fiquei, eu fiquei pensando, nessa época não existia zíper, né? Não, não existia É só zíper, mais no começo nem do século XX. velcro, era só botão. E amarração com lacinhos, né? Isso. Isso é interessante porque, assim, o zíper é uma coisa que a gente usa muito facilmente, né? E velcro também. Então, se a gente for fazer um figurino que precisa desses materiais, a gente precisa escondê-los, né? Dar um fakezinho para poder não aparecer. Por exemplo, se eu precisar colocar, eu vou ter que colocar nas costas ou em cantos que não aparece, né? Mas Ou se fosse, normalmente digamos, no caso de ser uma peça, como a roupa dele tem esse casaco, né? hum, Poderia também ser velcro na lateral, sim, porque, né? sim. Poderia Só que tirar, aí a digamos, se tivesse gente uma troca de roupa. só que aí a gente tem que ter cuidado com o volume, por exemplo, que o velcro traz e a necessidade, né? Por exemplo, Sim. às vezes a gente coloca, sabe esse partezinho de dentro aqui, ó, esse colete Sim. de dentro? Às vezes a gente coloca um velcro ou um elástico nas costas para poder adequar o corpo da pessoa, né? Se o espetáculo demora muito tempo, pode ser que a pessoa precise aumentar ou diminuir, ou então troque de elenco. Às vezes tem dois atores que fazem o mesmo personagem.
Então, a gente coloca o velcro. Mas aí, por exemplo, esse velcro ele estaria na parte de trás, debaixo do smoker. E aí não daria para ver. Entendeu? Na frente seria os botões, bem clássico, e atrás a gente traria o velcro para adequar no corpo do ator, ou o elástico. Mas isso não iria modificar a peça visualmente, né? A gente tem que ter esse cuidado, principalmente com cinema. Cinema tem uma coisa boa, que a gente tem mais tempo para as trocas de roupa. Então, se é 20 botões, pode colocar os 20 botões. Até mesmo para o ator entrar, né, no papel. Exato. Eu lembro que eu estava assistindo aquela série Stranger Things, Sim, que se passa na década de 80, né? Se não me engano. sim. Aí, uma entrevista, os meninos estavam reclamando e tudo, assim, não reclamando, mas só comentando, né? Que eram, hoje, como as calças são tem mais elastano, para eles era um pouco estranho. A calça jeans era mais grossa, mais cinturada, mais não tinha tanto Pesada, né? elastano, mais pesada. E até o movimento dele ficava diferente, né? Exatamente. É isso. Movimentação, para É o que a levantar a gente perna, digamos. é o que a gente falou na semana passada, né? Ou ontem na aula passada, que é a questão do tecido, ela modifica o corpo, né? Ela modifica a forma de andar, ela modifica a forma de se movimentar, né? E aí cada época tem uma postura diferente. Por exemplo, se você colocar na época que tinha as ombreiras, você tinha uma outra postura com as ombreiras, né? E do que hoje em dia. Isso é bem legal, assim, pensar em artifícios que trazem essa lembrança. Por exemplo, essas referências que você trouxe, elas são todas calças sociais, mas elas são as calças sociais de cintura bem alta, né? Eu E elas vi, são bem parei. estreitas na ponta da perna. Então, ela segura realmente um pouco o movimento. Isso é bem da época. A gente pode. E eles usam saltos. Não sei se você deu para perceber. Mas, por exemplo, Percebi. aqui, ó, Eu eles acho, usam saltos. eu acho que a calça era assim, digamos, um skinner. É tipo Essa isso, só que sem elastano. porque eles já vinham de uma época que para o homem tinha aquelas meias, né? Aquelas calças bem coladas. Então seria bem estranho se ele saísse de um contexto onde a calça era bem colada para uma bem frouxona, Sim, né? sim, sim. Passando aqui. Não. Aí esse seria o relógio, né? Mais ou menos a ideia do relógio, só que eu não consegui colocar igual na capa a Sim, árvore, né? sim. Mas seria mais ou menos essa ideia. Eu saí quando eu pensei, assim, eu estava pensando em um relógio de pulso, só que eu fui pesquisar e o relógio de pulso surgiu no começo do século XX, mais ou menos, Uhum. sabe? 1890, Ele é bem atual, né? sabe? Uhum. É interessante também porque muitas vezes as pessoas acham que um adereço como esse não é do figurino. E é. Então é interessante você ter colocado essa peça dentro de um projeto de figurino para a gente entender que ele faz parte do figurino, que ele é um adereço, mesmo sendo um dos principais, né, que é onde faz o giratempo, onde tem a modificação e a entrada no buraco de minhoca, mas ele tem que compor com o figurino. Por exemplo, você não ia colocar um relógio de pulso, como se você estudou, você percebe que o relógio de pulso ele tem ele é de uma década muito à frente, né? Então não teria como levá-lo para décadas atrás. Então isso é muito interessante, se mostra que a gente tem um cuidado, né? Sim, E esse relógio aqui que você colocou, ele lembra o brasão aqui, né? Onde seria o brasão. sim. Isso é legal também. E Cartela de aqui cores. eu coloquei a cartela, né?
de cores utilizadas, e um degradê, digamos, não sei, tipo uma cor bem marcada, digamos, amarelo, amarelão, amarelo gema de ovo, né? Poderia ter outras tonalidades, né? Outras variações. Mas você conseguiu ver aí quem é quem? Como? Quem é quem? Quem é Romeu e quem é Julieta? Ou são os dois que utilizam todas a cartela? Os dois. Certo. Até vou falar um pouquinho depois. Se bem que, Certo. assim, na parte do vou falar logo, vou me entregar logo. Na parte do croquis, eu não fui feliz, viu? Relaxa. A gente está aqui para visualizar o projeto. O projeto está incrível. Aí é que eu só coloquei apenas a apresentação dessas cores aqui, das variações, mas sem justificar, coloquei também o preto, né, e o branco, como, digamos, era comum, né, digamos, na gola, ou na calça, no sapato masculino, ou nas barras das saias, ter esse branco, né, o branco, digamos, os sapatos masculinos ser geralmente preto, né? Então, não teria como fugir dessas duas cores. Sim, E até sim. mesmo pela questão social que os dois têm, a questão do status, digamos, Sim. né? Normalmente, o preto e o branco, eles sempre estão no local por conta do ponto de fuga, né? Por exemplo, se um figurino não, se um núcleo, né, não tem nada de branco, nem no cenário, por exemplo, você cansa a sua vista muito rápido. Então, é importante que tenha. E o preto, ele dá um contorno, né? Ele dá uma finalização. Então, é interessante que tenha. Às vezes, a gente não coloca na cartela, porque normalmente a gente coloca as principais cores, né? As principais nuances. Mas eu acho que até para o teu projeto, são duas cores bem presentes, né? Então, acho que é bem interessante ter. Sim. Pronto, aí tu pode estar passando. Aí aqui, o todo, né, das cores que eu utilizei vem trazendo essa questão da temporalidade e a unidade, coisas bem pontuais, digamos, o amarelo, tem a questão da energia, até mesmo, digamos, certo que o relógio poderia ser, sendo bateria precisa dessa energia, a energia, digamos, da disposição, né? Não exatamente energia de Energia funcionamento de um vital, aparelho, né? energia vital, né? A energia de se dedicar ao outro, né? Sim. Também. Aí Sim. tem a questão da natureza, que também é interligada a essa cor, e ao envelhecimento, que é um significado que tem no livro, né? Da psicologia das cores. O verde, a É vida. legal pensar no envelhecimento, porque você traz esse tons de amarelo para trazer um momento mais sóbrio, né? Sim. Aí o verde ele vem significando a vida, o veneno, que, como eu falei, né, em outros momentos, não precisa ser o veneno tal e qual, o veneno líquido que tem na história, né, que ela bebe, ele bebe, né, e ambos morrem, né? Tem a esperança, é o amor jovem e também a natureza, né? Ao marrom, o amor secreto dos dois, né, que, digamos, ele não poderia falar, eu sou um viajante do tempo, estou aqui, estou namorando Julieta. Simplesmente falando assim. Sim. Né? Aí só um detalhe, nós somos parentes, viu? Sim, pois é, ainda tem isso. Né? Então, como a família ia aceitar também, né? Sim. O preto, a morte do status, e o branco, paz, status e pureza. Legal que o preto e o branco têm status, né? Então, isso é bem legal, assim, essas duas são cores tão completamente opostas, que tem um ponto muito forte de união, né?
Aí é um pouco mais sobre a cartela de cores, né? Porque eu utilizei essas cores, digamos, o marrom, o verde e o amarelo, né? Que é a ordem em que as cores devem aparecer com mais ênfase dentro das cenas. A ordem das cores como sugestão de um amadurecimento nessa relação. E o ciclo das árvores, que é o nascer, o crescer, o morrer, e o florescer, amadurecer e apodrecer, que possui, na grande maioria, mais tempo no campo terrestre que o do homem. Digamos, o amor deles, né? Eu quero falar sobre o amor deles aqui, que por ter essa questão da viagem no tempo, digamos, eles poderiam voltar no tempo N vezes, então teriam mais tempo que os relacionamentos normais, Sim. né? E, digamos, ainda mais em uma época onde as pessoas, tipo, no caso da Julieta, morriam mais jovens, tinha menos tempo, né? Sim. E a questão do jovial e do envelhecimento, o secreto e a esperança. Aí o branco, o branco e o preto, quer dizer, né? A luz e as trevas, que é a alegria e a tristeza. Você metendo a alegria e a tristeza, o início e o fim dos ciclos, a noite e o dia, no caso, né? O mesmo sol e a mesma lua, só que em tempos diferentes. Tem sempre essa dualidade, né? Questão de status e divergência de opiniões. Porque para ela era normal determinada coisa, só que para ele não era, né? Aí também tem essa questão, né, das cores aqui, esse significado. Sim. Os croquis. Aí aqui a minha felicidade. Eu não cheguei a colorir, né? Só assim, o da Julieta, mas o do Romeu eu pensei, digamos, como falei, né? O mais pensado naquele exemplo do rapaz do meio, do desenho que tinha um rapaz do meio, né? O casaco longo. Aí, como tem essa questão conforme a história, as cores das vestimentas iam mudando, eu pensei, tipo, o casaco ser sempre preto e a cor da calça. Começar com a tonalidade marrom e muda para o verde, depois vai para o amarelo. Como fosse um amadurecimento de uma fruta, né? Legal. Ou, né? Também pontuando a questão do amadurecimento do relacionamento, Sim. né? É bem interessante E a Julieta essa também. representatividade das cores mudando no figurino. É bem legal. Aí, então, aqui tem algumas coisas sobre tecido, mas depois eu pontuo mais. Aqui da Julieta, eu pensei em mangas bufantes, né, essa saia rodada, e a primeira vestimenta, que seria um marrom, não ser somente um marrom, né, porque eu acho que para a época e para a idade dela, eu acho que o marrom seria meio pesado, então trazer um degradê. Começar com amarelo sutil e terminar com marrom. E depois ser, digamos, começar com branco e terminar com amarelo. Sim. Sabe? A questão das nuances, elas dão uma possibilidade grande, né? Sim. Aí pode passar aqui. Eu gosto muito da questão de você ter trabalhado, por exemplo, os babados, babado aqui ombro a ombro. Isso é bem Aí legal. tem Assim. tipo umas pintinhas aqui, uns pintinhos no vestido dela, que seria, digamos, um detalhe bordado. Eu até, digamos, pensei na referência que tu falou ontem, pensar fora da caixa, né? Digamos, mas assim, para um filme seria meio de época, não sei se não seria interessante. Mas se fosse o caso de ser uma peça de teatro ou ser um clipe, né? Fazer bordar, não seria bordado, digamos, colágeno, pegar como é que, o nome esqueci, a engrenagem do relógio. Sim, as ferragens, né? Sim, aí colar e fazer tipo um trabalho assim como fosse um floral. De longe pareceria floral, mas ao chegar mais próximo, né, a pessoa teria consciência que seriam engrenagens. Isso é legal, porque assim, você dá, pensando nessa estética fora da caixa,
você ia conseguir trazer referências e talvez desse uma nova releitura, uma releitura em cima dessa releitura, né, de materiais. Às vezes a gente acha que a época a gente não pode, a gente pode se prender um pouco mais, mas não, a gente pode sim, a gente pode ousar. E isso é legal, eu gosto muito das engrenagens, fazendo o bordado, né? Sim. Pronto, quiser pode passar. Certo, Aí aqui eu fui dar uma pesquisadinha na cartela de tecidos, né? certo. E, digamos, para o Romeu poderia ser utilizado o crepe, né, de alfaiataria, com elastano, só que no futuro, porque no passado não existiu elastano, né? Sim. Que seria um sintético, né? Crepe Berlim, sim. Aí eu não sei assim se esse segundo crepe se existia, se já existia, né? Mas é um tecido que, se não existia pelo esse nome, ele tem uma semelhança. A gente também tem que entender que Sim, a gente não tem o material exato que a gente teria em 1850, né? Mas, por exemplo, esse Belin é uma alfaiataria de alta qualidade. Então, ele tem um peso e um material que lembra a textura de antigamente, né? sim. É legal isso. Aí eu também pensei em trazer a lã fria, que poderia ser, digamos, fazer um terno, o casaco dele, né? Tanto no passado quanto no presente, ainda mais por ser uma pessoa que tem condição, né, de, digamos, ter uma roupa de melhor qualidade, né? E também, digamos, para fazer, eu acho, talvez a blusa dele, por baixo do casaco, essa fibra, esse tecido com fibra de bambu. Aí também eu não sei, né, dizer, digamos, se no passado já existia, mas, digamos, no presente, não, com certeza não, né? E essa Não é questão uma fibra nova, a fibra de bambu, mas é uma fibra que é super funcional e ela tem uma textura muito rica de textura, pesado. É legal de se usar. É interessante que tu veio trazendo alguns materiais bem específicos. Isso é bem interessante. Aí para Julieta, eu coloquei o linho, né? Mas, digamos, eu acabei tirando tanto que eu risquei aqui, porque, digamos, fazer um vestido de linho eu acho que ficaria pesado, Mas é né? funcional para a época, viu? Porque não, talvez não o vestido todo, mas a saia ou Sim. deixa eu só te mostrar aqui das tuas referências um que me lembra muito o material linho. Esse aqui. Sim. Parece bem mais grosso, né? Ele é bem pesado, mas aí, ó, usaria como uma saia. Esse já não, esse já é mais leve, esse já é mais leve, mas esse daqui você vê um, uma, um formato mais diferente. Deixa eu ver aqui se tem mais. Não, seria esse. Esse aqui parece um tafetal, que é com brilho. Mas o linho, ele é funcional. Talvez não para o figurino todo, porque também você tem que pensar na possibilidade do corpo do ator, da atriz. E, Mas é digamos, funcional. o linho ele já é ele tem ele é mais grosso. Ele é E rústico, naquela né? época, ele é rústico, e naquela época tinha as camadas, Sim, né? Ficaria altamente desconfortável. sim. Mas aí existem detalhes que o linho ele dá uma traz esse ar rústico, né? Que é interessante. Então, eu acho que seria um material, sim, que não é necessariamente você poderia riscar, mas que é uma possibilidade, sendo pensado direitinho como, porque ele arma, né? Então, você tem como modificar o corpo. É legal. A seda, já diferente do linho, ela é muito fina, muito delicada. Então, se você não, para você ter um formato corporal que tinha época, a seda ela é quase, ela é como se fosse o forro, assim.
É E uma bem... das referências que, aparentemente, que é de seda, né? Tem um brilho. Aí, Mas não seria um... Não, por exemplo, esse aqui que é a referência é seda, parece seda, ó, por exemplo, esse o aqui, que é verde, sim. brilhoso, ele tá mais para um tafetá do que para um seda. Por quê? Mas Porque aí, ele dá volume, entendeu? O esse seda tecido existia? é um tecido muito fluido. Mas naquela época já existia? Não sei te informar, não te dar essa informação, mas a gente talvez fosse uma mistura de seda com alguma outra coisa, algum tipo de tecido diferenciado. Mas a gente pensando no material mais próximo, o seda ele tem um caimento muito fluido. A gente não consegue fazer uma estrutura corporal muito grande. É o que eu digo assim, que ele seria usado para roupas de Sim. baixo, detalhes no ombro, cantos que não precisam de muito volume. Mas, por exemplo, a saia não tem como, porque não tem essa rigidez que a época pede, entendeu? Já o Sim. algodão tem. O algodão, mesmo sendo o algodão mais fluido, porque a gente tem várias texturas de algodão, né? E aí, dependendo do tipo de trama, do tipo da afiação, e aí tem algodão menos pesado mas continua dando volume. Já a seda não, a seda ela é muito fluida, muito fluida. Mas enfim, vamos prosseguindo. Vai passar. Aí é que eu trouxe alguns exemplos, né, dos tecidos que seriam utilizados para o Romeu. Seria a lã fria, aí tem o preto e o cinza, que poderia ser utilizado no casaco, né? Sim. Tem um linho, que já Ó, esse existia, né? linho que tu colocou aqui é um linho bem fininho, Sim. super confortável. Aí tem o linho, o algodão, certo que não tem a tonalidade amarela aqui, mas, tipo, Mas é né, isso. vamos utilizar a imaginação. Faz de Sim, conta que sim. essas cores são Aqui amarelas. é mostrando os tecidos. Pode ser tudo branco, Sim. sem problema nenhum. Que a gente tá vendo textura aqui. Ah, eu tinha colocado aqui esse cambraia bordada, mas eu acho que na época não existia, eu acabei riscando. Mas, digamos, se fosse um filme de baixo custo, né? Que, digamos, só a barrinha iria Sim, aparecer, super né? funciona. Independente se o tecido existia na época, ele é muito funcional. Sim. Até mesmo porque, digamos, eu não tenho conhecimento de tecido, digamos, eu poderia dizer esse tecido aqui é algodão e não ser algodão, Sim, aparentemente ser, né? sim. Ele deve ter porcentagem de algodão, ele não deve ser 100% sintético, né? E aí, nesse caso aqui dele, o mais importante é o bordado, que o Sim, bordado condiz com a época, né? Acho que ele super sim. casa. Aí eu também pensei que o linho, Uhum. né, Linhas. francês, o algodão bordado e o algodão liso, né? Sim. Aí tem essa malha aqui de algodão, mas digamos, eu acho que não sei se seria interessante, né? Pelo conforto, Sim. né? Essa mistura de tecido. Aqui é o Funciona. conforto Dependendo da peça, funciona. e o linho bordado. Que tá lindo. Se fosse, digamos, novamente falando de produções de baixo custo, seria interessante esses tecidos que já são bordados, né? Que traz praticidade Sim. para a pessoa que vai costurar. E tem uma coisa que, assim, às vezes a gente fica falando, uma produção de baixo custo, mas também tem uma produção de rápido produção. Sim, O custo é até interessante, mas eu preciso
fazer dentro de um mês todos os figurinos. Então, eu não vou parar para bordar um figurino completo, né? Talvez um ou outro leve para uma bordadeira ou uma máquina, bote numa Fosse máquina de algo bem bordar. específico, né? Exato, mas funciona demais. E a gente também tem que entender que mesmo as grandes produções com grandes verbas e financiamentos, elas precisam ter ser enxuto, né? Ter um valor interessante, porque senão fica inviável. E aí tem uns Aí que são bordados outras incríveis. possibilidades de tecido já com algum detalhe, né? Aí tem esse aqui, o primeiro com as folhinhas, tem esse outro aí com flores, outros também com, eu acho que são folhas. Aí tem esse outro aqui que é rosa, mas, digamos, poderia ser pensado em outras cores, porque eu só achei essa cor, né, na internet. Sim, mas aí a gente vai pensando no tecido. Ele é bem legal porque ele é um Sim, véu, né? é. Véuzinho. E é como se, por exemplo, você vai fazer um vestido volumoso de algodão para ter uma leveza por cima, esse véu ele super funciona e ele dá toda a delicadeza, né? Sim. Ai, que ótimo. Aí é que é sempre dos calçados, né? Se bem que eu fiquei bem na dúvida o que era masculino e o que era feminino. Tipo, primeiro, da Julieta. Assim, eu fiquei na dúvida se era realmente feminino ou era masculino, porque tem o salto e tem a questão do salto na história, né? Que era para o homem. Eu não sei quando exatamente passou a ser para a mulher. Aí eu coloquei 2 exemplos de sapatilha, uma verde e uma branca, que com certeza são femininas, Sim. né? Ah, aí A tem bota é masculina. é, esses outros aqui Mas pro meu. é interessante porque, assim, a tua Julieta, ela é uma Julieta empoderada, né? E Sim. aí trazer um calçado da época masculino e botar nela, eu acho que é uma para quem entende da moda, né, da época é uma como é que eu posso dizer? É um detalhe muito rico, mesmo sendo masculino. Mas, digamos, ela foi se empoderando, ela não começa a história empoderada, né? O Entendi. pensamento dela foi se modificando. Aí, Talvez digamos, ela seria finalizasse com interessante esse sapato, né? ela começar com calçado baixo e depois ir para um salto, que na época era comum só os homens utilizarem, Sim, né? sim, sim, sim. Aí aqui eu coloquei exemplos de sapato do século XIX e um do século XXI, né? Que seria o Esses sapato que ele viajou no masculinos do tempo. século XIX eu usaria dois. Eu usaria o marrom e o verde. Para mim são todos bonitos, né? É, são lindos. E é interessante trazer essa textura parecendo sapatilha para a Julieta, porque você percebe que elas usavam quase de tecido, né? Sim. Interessante. Aí aqui, assim, eu só joguei, mas seria essas engrenagens aqui, mas seria a ideia do vestido com Uhum, detalhezinhos, né? Só uhum. joguei aqui, mas acabei nem colocando o nome. É interessante também. Eu não vou usar a engrenagem, porque, sei lá, vai ficar pesado ou alguma coisa do tipo. Mas em vez de bordado de flor, seria bordados de engrenagem, né? Se eu tivesse tempo de fazer o bordado. Então, seria sutil, mas teria uma força grande. Porque às vezes E a gente pensa só em também objeto. E aí esse objeto ele pode te dar uma possibilidade diferente. a gente poderia pensar questão de substituição de peso, digamos. Antigamente tinha o peso, né, da vestimenta por conta das camadas. Tinha os partilhas, tinha outra camada e outra camada. Se fosse, digamos, a gente fosse pensar essa vestimenta por uma peça que não, assim, ninguém ficaria olhando por baixo das vestimentas, né, para saber o que teria ali, se teria todas as camadas.
Sim. né? A pessoa poderia pensar uma estrutura bem mais leve para compensar. Com certeza. Né? Com certeza. Super funciona. E Aí aí aqui a só gente tem, coloquei mais. aqui a gente tem que fazer acontecer. Eu só coloquei porque tinha lá nos exemplos, né? Que tu Sim, colocou. sim. Sim. Eu gostei muito do trabalho, eu super fico curiosa de vê-los prontos. E, assim, fiquei muito feliz pela a riqueza de detalhes. Quando a gente mostra essa riqueza de detalhes, a gente entende que o projeto ele foi bem pensado, ele foi bem estudado, né? Então, é interessante que a gente pense isso, pense nesse modelo, nesse formato, com todos os detalhes, com todos os como é que eu posso dizer? Todas as possibilidades, né? E aí, por exemplo, esse projeto, ele está pronto. Ele está pronto, e aí o que ia acontecer? Ia para aprovação, e dependendo da forma que teria a aprovação, ia ser alterado alguma coisa ou não, comprado material, e aí ia ser executado, né? E essa forma que esse cuidado com todas as imagens selecionadas, pensando na época, pensando no atual, qual material, se esse material existia na época, se esse material condiz com a época, que não necessariamente ele precisa existir, mas ele precisa condizer, né? Isso é muito importante. Eu, como, por exemplo, se no caso desse filme, se eu fosse a diretora, se eu fosse a dramaturga, eu ia ficar muito feliz, porque é um projeto redondo, que a gente chama de projeto redondo, que ele não tem pontas, assim, ele não tem lacunas, ele é todo fechadinho, ele tem todo um porquê, ele tem um estudo, ele tem possibilidades, né? Então, é interessante pensar que esse projeto ele tem esse formatinho, assim, desde as cores, desde o amadurecimento da cor como uma forma de árvore, da imagem da árvore da vida, né? Que é o brasão. E aí você traz essa referência na coloração, amadurecendo os personagens, amadurecendo a história. Isso é muito legal, muito legal. Principalmente para um filme, porque o filme, vamos lá, tem 1h30 de filme, 2 horas de filme, e aí você consegue amadurecer o seu olhar, vendo essa transição das cores, é muito interessante. Eu gostei muito, parabéns. Obrigada. Eu só fiquei em dúvida em um ponto, digamos, que seria se fosse entregar esse projeto, a parte do orçamento, né? Se já iria junto também? Depende. Para utilizar esse tanto de tecido ou esse tecido específico, o projeto sairia por tanto? Depende do projeto. Porque, assim, tem várias formas de trabalhar. Tem gente que trabalha só com a criação. Então, você recebe tanto para entregar esse projeto do jeito que está para o diretor. Você não acompanha. Então, você tem só esse processo de criação. É um valor X. Eu até lembrei agora que tu falou em uma aula que, digamos, tu poderia ter a possibilidade de desenvolver o projeto e executá-lo, ou somente vender a ideia, né? Exato. É isso. E aí, assim, se você vai acompanhar um projeto, a ideia central está aqui, ok. Normalmente, você diz, para ser executável, eu vou precisar de tantos reais para poder comprar de material. E aí a pessoa vai dizer, eu no meu orçamento tem tanto, ou então já é um negociável, assim, Regina, eu tenho para fazer o figurino
tantos mil para fazer o figurino. Como é filme, é muita grana, né? Assim, precisa de muito dinheiro para comprar material, porque não é um ou dois atores, são Tem muitos, né? filme que tem mais de 6 mil figurinos, né? E aí, assim, eu tenho um valor X para você executar o figurino. E aí tu vai ver, não, esse valor ele é robusto, então eu tenho como trazer o tecido importado. Esse valor ele não contempla, então eu vou ter que trazer um figurino, um tecido mais alternativo. E aí você vai, mas o molde, o projeto, né? Às vezes o croquis muda, mas a ideia está aqui. Todas as referências estão aqui. Se eu quiser trocar o formato do vestido, a quantidade de babados, a quantidade de camadas de saia, eu posso alterar sem perder a essência, porque a essência ela está toda descrita. Entendeu? Por exemplo, eu posso mudar o vestido, mas eu não posso sair da cartela de cores. É um exemplo. Eu posso pegar um material mais caro, mas eu não posso pegar um material 100% sintético, porque não condiz com a minha essência do figurino. Então, o orçamento ele vai sendo negociável depois desse primeiro pensamento. Entendeu? Agora sim, dependendo do trabalho, se a pessoa já chega e diz, olha, eu quero um trabalho, mas eu tenho muito pouco para fazer o figurino. Aí você já tem que baixar um pouco e fazer uma coisa mais real. Né? A gente também não pode criar muita coisa com um orçamento muito reduzido. Né? E assim, eu queria escutar de ti quais foram as tuas dificuldades, assim, se teve alguma dificuldade de produzir esse projeto e falar um pouco da vivência do curso, já que a gente está numa aula de finalização, eu queria um pouco entender qual a tua visão, como foi para ti participar desse projeto. Eu gostei muito. Gostei desde da proposta, né, de já iniciar a aula, pensando na vestimenta, se bem que hoje eu não fiz, né, mas né, algumas aulas eu fiz, eu achei bem interessante, já, como estímulo para a pessoa pensar sobre cores, sobre tecido, sobre década, né? Achei interessante, eu gostei muito do pessoal, de trocar experiência com vocês, gostei muito da minha professora, muito divertida, muito colaborativa, né? Gostei das abordagens históricas, né? Digamos, e também, digamos, quando a gente tinha dúvidas, tu sabia, e se não saber, era sincera, né? Que eu acho horrível a pessoa, peraí, e querer saber tudo, então pelo menos honesta, né, gente? Não sei, eu vou pesquisar, né? Mas é isso, é muita informação. Às vezes a gente passa despercebido, né? A uma informação. Sim. Mas é interessante essa sinceridade, né? Também porque ninguém sabe tudo. Sim. E às vezes é uma coisa tão assim específica, tão pontualzinha, que nem, tipo, datas, né? Saber se uma coisa tinha naquela data específica. Talvez, assim, com a diferença de 3 anos, tivesse, mas, né? Digamos, naquela data específica ali, não tem como saber exatamente, né? Tu estava certa na questão de cores, né? Digamos, e ao olhar o livro e como que foi exibido também, eu comecei a ficar pensando em cores no meu dia a dia. Aquela pessoa ali está usando tal cor, né? Eu acho que é isso aqui. Eu acho que ela está numa vibe mais assim. Ou, eu acho que é isso mesmo. Gostei muito das aulas, gostei muito do pessoal e espero ter outra oportunidade, né?
nesses cursos de voltado ao figurino, ter oportunidade de também participar do outro curso que está planejando, né, fazer, do Sim, se Deus teatro, quiser, vai. ter uma das suas alunas Sim, vai ser e lindo. poder participar dessas aulas mais práticas, que eu acho que, assim, certo que o contexto que a gente tem não permitiu, mas a pessoa fica na vontade, né? Sim, mas vai passar. Então, quando passar, a gente está ansiosa para botar a mão na massa, sujar a mão de tinta, né? Eu achei que, assim, eu queria agradecer. Hoje, realmente, acredito que, porque assim, como eu disponibilizei a aula para fazer as apresentações, eu ainda vou perguntar se tem mais alguém que fez, por exemplo, já me avisaram aqui que hoje teve trabalho, não conseguiu vir para a aula, né? Então eu vou ver qualquer coisa, eu peço para colocar no grupo para a gente poder estar também vendo, né? Mas eu queria muito agradecer a, principalmente a todos que ficaram até o fim, né, que estavam sempre aqui. Agradecer também a disponibilidade de criação, porque a gente pode estar ter até uma cabeça incrível para criar, mas se você não estiver disponível a criar, não quiser criar, você trava e você não vai para canto nenhum, né? Então, a disponibilidade de criação. Estamos aqui todos aprendendo. Eu tive muitas referências incríveis que vocês trouxeram para mim. E é isso, assim, eu queria mesmo era agradecer. Esse é o primeiro formatozinho de online que eu fiz. Todo mundo aprendendo, né? Teve aulas que eu peço até desculpa, porque tinha aulas que eu travava, não sabia como tirar o áudio, como passar o slide, ou então eu estava falando com o slide aparecendo que era o outro. Mas é isso, a gente vai aprendendo, né? E estou disponível, vocês têm meu contato. Então, se vocês precisarem de alguma ajuda de criação, alguma ideia, fiquem com o meu contato para poder estar fazendo essas perguntas, tirando dúvidas. Eu estou disponível para isso. Se a gente não souber, a gente corre atrás, né? E mais isso. Estou muito grata, estou muito feliz nesse projeto. Foi um projeto muito enriquecedor, tanto para mim, assim, como para o próprio fazer figurino, né? Teve muita coisa que eu revisitei para poder estar trazendo para vocês e que a gente deixa um pouquinho esquecido lá no baúzinho, né, aqui da cachola. E aí quando a gente começa a passar, vem tudo à tona, né? Hoje, da mesma forma que você, Regina, meu olhar tá muito aguçado para as cores. E é muito engraçado que sempre quando eu volto a estudar cores assim, eu fico nessa de observar. Isso é muito legal, a gente começa a ficar esponjoso, né? E ser esponjoso é um dos pontos base do figurinista, né? Você adquirir conhecimento, ver e observar detalhes, né? Isso é muito legal. E é isso. A gente hoje terminou bem mais cedo, está terminando, mas com um coração de dever cumprido, assim, tá incrível, o projeto que você fez tá incrível, foi lindo. Tô curiosa para ver o das meninas, tomara que elas mandem Eu mesmo pro acredito que grupo. elas vão colocar, por exemplo, a Cauane não veio, pediu desculpa, porque ela conseguiu um trabalho que começava hoje, e aí ela não teve como estar. E aí eu vou mandar a Geórgia estava viajando, então tem algumas coisas, né, de final e começo de ano que é bem conturbado, mas eu vou pedir para elas colocarem no grupo, viu? E aí é isso. Está certo. Agradeço, um abraço e até
ao próximo projeto. Abraço para você também. Que o nosso ano de 2021 seja incrível e a gente se conheça pessoalmente, para me lhe dar um abraço bem forte. Tá certo. Não esquece de colocar no grupo e também no teu Instagram, né? Quando sair a oportunidade do curso presencial. Sim, sim, sim. E aí a gente vai estar... Até fevereiro, eu acredito que a gente está lançando um novo curso. Só que aí a gente vai ver se vai ser possível o presencial, ou vai ser semipresencial, ou vai ser 100% online, dependendo dos decretos aí do nosso governador. Certo? Certo. E aí é isso. Muito obrigada e até mais. A gente vai se falando. Tá bom. Tchau.